Olá, muito boa noite! Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, trazendo hoje um pouco mais sobre o estudo do inconsciente, do subconsciente, o estudo das relações humanas trazido pela constelação familiar, que é uma perspectiva de olhar como os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, os nossos destinos são extremamente influenciados pela interpretação que a gente faz do nosso passado. Até aí já estava sabido. O que a gente traz de novo aqui com o estudo da constelação é que nós acessamos também o nosso próprio passado e o nosso passado familiar. Então, a constelação familiar é o estudo das leis que regem os relacionamentos humanos. Assim como existem leis que regem a física, a química, a matemática, existem leis que regem os relacionamentos humanos e essas leis são descritas pela constelação familiar. E principalmente dentro das famílias, né? Então, existem vínculos dentro do sistema familiar que nos fazem, às vezes, sofrer repetições de sofrimento, repetições de tragédias, repetições de dificuldades. E eu sou o Dr. Jim, médico psiquiatra, constelador familiar, para quem está aqui pela primeira vez, e desenvolvo um trabalho com a forma auto-aplicável da constelação familiar. Desenvolvo um trabalho com a forma auto-aplicável da constelação familiar, que é a autoconstelação. E hoje a gente vai receber a visita, né, de uma pessoa que vai trazer a sua própria experiência, que é a Marina de Oliveira, a sua própria experiência com a autoconstelação. Porque no fundo, é meio confuso esse negócio de campo quântico de informação, você acessar o que aconteceu com o seu pai como se aquilo tivesse acontecendo nesse mesmo momento, assim como você acessa e vivencia às vezes imagens da sua própria infância e o sentimento que teve lá vem aqui. Então, às vezes fica meio confuso. Mas, quando a gente traz uma experiência de alguém, na minha vida aconteceu assim, 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 fica mais fácil, fica mais ilustrativo. E hoje a gente vai receber a visita da Marina aqui, que vai trazer como foi a experiência dela. Marina, você já está por aí? Deixa eu tentar chamá-la. Tá, deve estar chegando aí. Marina, quando você estiver aí, você dá um toque, tá? Então é o seguinte, a constelação familiar nos auxilia a encontrar aonde estão as nossas incoerências. E quando a gente encontra, a gente ressignifica e temos liberação para a vida. Marina está na área. Olá. Tá dando pra ver? Oi, Marina. Boa Oi, noite. boa noite, doutor Jim, boa noite a todos, pessoal da CV3, meu esposo, Juliana. Que bom, que maravilha. Obrigada, doutor Jim, pelo convite. Um prazer e uma honra muito grande te receber aqui. Muito obrigado por essa Obrigada. disposição de estar compartilhando aqui com as pessoas a sua própria experiência dentro da autoconstelação, do autoconhecimento que você veio buscando. Parabéns por todos os progressos que você teve. Com certeza você fez o que tinha de ser feito, né? Você pagou o preço da mudança, da transformação através do processo. A Marina
é nossa aluna do método Autoconstelação para a Vida, da terceira turma. E o método Autoconstelação para a Vida é um programa, é um treinamento onde nós nos utilizamos da autoconstelação para trazer melhorias na vida, no sentido do equilíbrio e inteligência emocional, no sentido da saúde física, no sentido da profissão, das finanças, do relacionamento de casal. E a Marina vai trazer um pouquinho aí para a gente, né, Marina? Como foi isso para você? As suas descobertas, como que era antes, como que ficou depois, o que você descobriu? Conta pra gente aí que eu tô curioso. Já sei um bocadinho que a gente esteve conversando nas aulas, né? A gente tem durante o programa toda 3 mentorias por semana, ao vivo pelo Zoom. Então, Marina sempre esteve muito presente e ativa nas mentorias. Então, não é por acaso todo o resultado que ela teve. Conta pra gente aí como é que foi. Boa noite, doutor Jim. Boa noite, a Ju, que estiver aí, ao pessoal ACV3, a todos, a meu esposo que está assistindo com minha filha em outra parte. E o que eu tenho a dizer é que eu percebi que o método autoconstelação para a vida é um estilo de vida que você tem que seguir, porque a todo momento ele vai te ajudar. E a melhora que eu tive é de aceitação das coisas que aconteceram comigo, porque eu tive encontros especiais com meus pais biológicos e isso me preencheu de uma forma que eu não sabia que iria me preencher, né? Eu tive melhora no meu relacionamento com meu esposo, com minha filha. Na vida profissional, tá aparecendo seleções, me resta fazer e torcer, se passar bem, se não eu aceitar que aquele momento não era. E o vazio que antes eu sentia, de uma, foi, eu consegui preencher, eu consegui voltar a sorrir, conseguir separar um tempo para estar com minha família, não achar que minha vida só era dentro de um escritório, lendo, estudando. Então eu consegui ver isso, consegui ver traumas da minha vida. Alguns ainda dói porque não é de um dia para a noite, mas assim, não dói como antes. Eu sei, quando vem o pensamento ruim, eu já sei o que fazer. Vou lá na automeditação, que o doutor Di ensinou, e que vou fazer. Então, tudo começou com um desafio que ele fez da autoconstelação. Há um tempo já ouvia falar, mas senti uma coisa muito distante. E coincidiu de, na semana que ter o desafio da autoconstelação, eu ver no Instagram de uma amiga, e aí disse, vou fazer. Vou fazer, vou fazer, vou fazer. Fiz, gostei muito. E tive a Marina, oportunidade. deixa eu só aproveitar para convidar o pessoal aí que a gente vai ter a semana da autoconstelação que vai ser na próxima semana, tá? Quem não se inscreveu ainda, terminando a live, vai lá no meu perfil, tem um link, clica naquele link lá e se inscreve, que a semana da autoconstelação é um aprofundamento no estudo e na prática da constelação familiar na sua forma auto-aplicável. 100% online, 100% gratuito, com certeza vai ser bastante instrutivo e transformador para quem queira realmente mudança na vida, se entregar ao processo. Isso tudo que a Marina traz aqui, com certeza ilustra um pouquinho disso. E o pessoal está falando aí no comentário, e lembrando, clica nesse aviãozinho aí e compartilha com seus amigos que curtem o desenvolvimento pessoal, que querem realmente sair dos sofrimentos através de os recursos que a própria mente traz. E isso é fantástico. Obrigado, Marina. Pode continuar aí o que você estava falando. Como é que foi essa experiência? Você estava você participou do desafio, né? Como é que foi no desafio? No desafio, no começo, parecia muito estranho. Muito estranho, como é que esse negócio vai dar certo? Eu não sei Mas eu vou porque eu tenho que mudar a minha cabeça, eu tenho que me abrir para novas possibilidades. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. E há muito tempo meu esposo insistindo. E no desafio da autoconstelação, que foi o desafio dos pais, de você tomar os pais biológicos, porque antes eu não sabia, eu não pensava nos meus pais biológicos, porque
Eu fui adotada por um casal maravilhoso e foi graças à atitude dos meus pais biológicos que eu cheguei até esse casal. E foi assim, eu senti eles em mim, eu chorava assim, de um jeito que eu não sabia explicar o que eu estava sentindo. Eu sabia que coisas estavam sentindo, né, me transformando naquele momento. Porque eu, quando criança, ficava, quando as pessoas me perguntavam, ah, mas sua mãe é loura dos olhos claros. Aí eu dizia, não, mas é porque meu pai é negro. Realmente, meu pai afetivo é negro. Mas eu não falava isso, eu falava porque eu tinha vergonha de dizer que eu era adotada. E de uma certa forma, como eu só tenho um irmão branco, os outros todos são negros como eu, os irmãos afetivos, eu me sentia acolhida naquilo, escondendo. E hoje, no Dia dos Pais, eu já estava fazendo o método ACV3 e eu consegui agradecer ao meu pai, consegui botar isso no Instagram, de ter esse movimento de agradecer a eles, de reconhecê-los como meus pais. Eu só estou aqui por conta deles. E isso começou a mudar. Aí eu disse, rapaz, eu vou me dar de presente o método ACV3, que esse negócio está fazendo diferença. Aí fiz e comecei a me conhecer, né? Porque a autoconstelação é você se conhecer, você se conhecer para você ter o seu equilíbrio. E aí foi melhorando a questão com meu esposo, a paciência com minha filha, que antes eu era muito irritada com ela, e isso fez um diferencial muito grande. Eu aceitar a minha mãe e o meu pai, todas as condições que eu vivi, aceitar as questões profissionais que eu achava que era importante para mim naquele momento, que eu queria aquilo e porque não aconteceu aquilo, eu me revoltei com Deus, eu me revoltei com todo mundo. E esse movimento da autoconstelação fez eu ver que não é assim, né? Que eu não posso agir dessa forma, que eu é que tenho que me cuidar para que eu seja feliz e possa fazer os outros felizes. Eu tinha também, com relação a toda a problemática da minha família afetiva, eu tinha pena dos meus pais, eu ficava triste pelas situações deles, mas com o método eu aprendi a perceber que eles são grandes, que eu é que sou pequena, né? Que eles têm a vida deles e que eu não posso interferir. Eu posso, como eu faço, mando um vídeo do Dr. Dinho, um vídeo de outro psicólogo, uma meditação que eu acho interessante, mas querer ir lá, largar minha vida com meu marido e minha filha e cuidar deles, eu não posso fazer isso, né? Eu sou pequena demais para isso. Então, eu tive que reconhecer isso, eu tive que reconhecer que eu não posso ter vergonha por eu ter sido adotada, que eu não tenho que ter vergonha dos meus pais biológicos, que eu tenho é que agradecer o fato de tudo que eles fizeram por mim. E que quando a pessoa falou que eu parecia com minha mãe, hoje eu consigo ficar feliz, me olhar no espelho e vê-la, né? É um processo que é para o resto da vida. Eu senti hoje que é um estilo de vida que eu tenho que seguir, né? A constelação familiar, sistêmica, é um estilo de vida que eu tenho que seguir. Quando terminou o método ACV3, eu fiquei naquele questionamento se eu mandava para staff, se eu mandava fazer a live, fiquei pensando. Aí algumas pessoas me adicionaram no Facebook do método, acho que você deveria fazer. Aí hoje de manhã eu disse, meu Deus, eu preciso de uma coisa mais clara para eu. Eu sou muito lenta para entender certas coisas. Meu Deus, me dê uma luz para eu poder ver se eu decido fazer isso ou não. E depois que eu fiz minha terapia com o psicólogo daqui, eu recebi um convite do Dr. Jim, e para mim aquilo foi a resposta do que eu estava perguntando hoje de manhã. Se eu deveria, e também com as lives que eu estou vindo assistindo, assisti agora da doutora Ângela Cirino, Muito e foi.
muito legal, porque ela falou num ponto que eu, tipo assim, eu quero ter minha vida profissional para eu não depender de homem, para não sei o quê, para não sei o quê. E quando ela falou, eu disse, não, eu tenho que ter minha vida profissional para eu ter minha missão de vida, de ajudar as outras pessoas, de construir junto com meu esposo e minha filha, né? A gente, eu aceito, há muito tempo eu não ia para a missa com meu esposo, não participava, eu rejeitava muito, ele é bastante católico, e agora a gente sempre aos domingos está fazendo um momento de oração, todos juntos. A gente já bota quando a TV liga, já vai para a missa do Padre Nunes, que é um padre que a gente gosta muito de quando a gente morou em Natal, e eu tenho esse processo todo dia da auto constelação, de meditar. Às vezes, quando vem um pensamento ruim, eu já paro e digo, não, não é isso não. Vou lá, É 5, muito, é 10 muito interessante, minutinhos. é muito interessante como que quando a gente toma a vida, a gente também retoma o nosso contato com Deus. Por quê? Porque foi Deus que deu a vida do jeito que ela é. Quando a gente se revolta com a vida, quando a gente ainda está muito entrelaçado aos traumas, às dores, no seu caso tinha muito a ver com o abandono dos seus pais, né? Ou seja, seus pais biológicos não cuidaram de você, deram para outras pessoas cuidar. E isso, para qualquer filho adotivo, é um desafio para a ressignificação, né? Assim como são situações de abuso na infância, de violência, é um desafio essa ressignificação. E essa ressignificação é esse tomar da vida. E quando a gente toma a vida, recebe ela do jeito que ela foi dada, a gente acaba automaticamente se ligando a Deus. Porque eu sou médico psiquiatra, então eu atendo pessoas com depressão e das primeiras coisas que muitas vezes as pessoas falam é: não, doutor, perdi a esperança, perdi minha fé, eu não estou indo mais na minha religião, eu não estou fazendo mais minhas orações, eu não leio mais a Bíblia. Ou seja, quando a gente se desconecta da vida, a gente se desconecta de Deus. Quando a gente se reconecta com a vida, a gente se reconecta com Deus. E a vida, quando a gente se reconecta, ela vem em algumas manifestações. Então, talvez tenham algumas pessoas que pela primeira vez estão aqui explicando quando a Marina fala a constelação é um jeito de ver, um estilo de vida, é uma filosofia de vida, e é verdade. É uma filosofia de vida que propõe um olhar de gratidão incondicional a tudo e a todos. Que propõe um reconhecimento de valor das pessoas, um reconhecimento de valor da vida. É o tomar da vida. Inclusive o método chama autoconstelação para vida. Para a gente ter vida. E a vida tem 5 manifestações básicas que quando a gente rejeita a vida, essas manifestações de vida começam a diminuir. Quando a gente toma a vida, essas manifestações de vida começam a engrandecer na nossa vida. E são equilíbrio e inteligência emocional, saúde física, leveza, fluidez, tranquilidade no relacionamento de casal, sucesso profissional e sucesso financeiro. Então, olhando para a sua vida, Marina, de antes do início, de antes de realizar essas 5 semanas de autoconstelação no método, o que dessas áreas que mais mudou na sua vida? E conta pra gente como que era antes, o que você descobriu assim de você mesma, o que estava relacionado com aquele sofrimento e qual foi a transformação, como foi o resultado disso na sua vida? Conta pra gente, por favor. Para mim, o que mais impactou foi no equilíbrio emocional e na minha vida conjugal e com a minha família, né? Foi as e o que mudou é que antes assim eu ficava irritada facilmente. Agora eu consigo manter o equilíbrio mesmo diante das birras da minha filha. Eu consigo manter o equilíbrio, dizer não e abraçar ela e diga não é isso, não é certo, não vai.
e o fato de estar bem em consonância com meu esposo. O fato de quando eles me chamarem, vamos assistir um cinema, vamos ficar um pouco juntos, eu não ficar irritada de ter vou parar uma coisa que eu estou fazendo para ficar com vocês. Eu vejo hoje o quanto é importante eu dar isso para eles, porque eles estavam me dando a todo momento e eu não estava recebendo. E eu não estava dando para eles também a atenção, o carinho, a dedicação que eles tinham por mim, eu não estava dando para eles, só eles estavam dando para mim. E eu ficando mais irritada. E isso eu percebi no método. Seleções que começaram, possibilidades de seleções na minha área profissional que começaram a aparecer. Ainda não é o que eu vislumbro, mas será se o que eu vislumbro é o que é bom para mim? Hoje eu me questionei sobre isso. O que hoje eu posso sentir que é minha mega sena, amanhã pode não ser. E que eu tenho que se não for, eu não tenho que me desesperar por isso, né? Que eu tenho que manter o meu equilíbrio emocional para eu poder me encontrar com o meu eu, com o que eu quero para minha vida, que minha vida não é só trabalhar, não é só estudar, minha saúde e algumas dores que começaram quando eu comecei o método de autoconstelação. Aliviaram bastante. Assim, dores nas costas, eu já não tenho mais. Eu senti muitas dores na primeira autoconstelação, muitas dores nas minhas costas. E com o tempo, com todo o método que você ensinou, né? Isso aí foi de primordial, principalmente o meu controle emocional e minha vida familiar. E eu ter reconhecido os meus pais, isso me preencheu de uma forma que, assim, não tem, assim, é tão gratificante, é tão bom, né, que você fica leve, como você disse, você fica num estado de graça, né, você consegue levar as coisas com mais leveza, né, e que aos poucos as outras coisas estão fluindo. Que à medida que você cuida de você, que você reconhece que você é pequeno diante dos seus pais, você se torna grande, você se torna forte para ir para a vida, né? E isso, assim, hoje eu já, quando eu acordo, eu lembro de pedir a benção dos meus pais, de lembrar que meu pai e minha mãe estão comigo, me abençoando. Então, isso, assim, o fato de voltar a sorrir com vontade, porque antes era aquele sorriso sem ânimo, e meu esposo sempre dizia: Ave Maria, eu gosto tanto de teu sorriso, eu digo, mas eu não consigo sorrir. E eu dava um sorriso forçado para ele. E depois que eu comecei a ver a constelação como uma filosofia de vida, o sorriso vem facilmente, eu fico feliz, né? Eu sorrio para ele e para minha filha e brinco. E, e aos poucos a gente vai trabalhando e conquistando aquilo que a gente pretende, né? Vai se encontrando. E para mim essas áreas foram maravilhosas e tá melhorando a cada dia, a cada. Consegui, quando faz a constelação da relação, que você pensa nos ex, na última, eu só via o meu esposo com a primeira namorada dele. Foi difícil, mas eu consegui, porque antes eu não conseguia nem pensar, né? E agora eu consegui vê-lo e saber que ela foi importante na vida dele, né? Mas que agora ele está comigo. Que ele teve uma história com ela e agora ele tem uma história comigo. E hoje eu consigo entender, porque antes ele falava assim com as ex-namoradas, ex-pacaras dela, aquele me irritava tanto, porque eu achava que a qualquer momento ele ia voltar. E que não é, e que se ele quiser voltar, eu não posso impedir, né? E que eu tenho que aproveitar é o momento que ele está comigo. Sim. E você acabou percebendo também da onde vinha essa insegurança, né? Porque de tudo que ele manifesta na sua vida, ele não manifesta esse risco, ele não manifesta esse impulso, mas aquela sensação te vinha, né? E vinha muito da
relação com os seus pais biológicos, né? Que não cuidaram de você. Ou seja, aquele trauma, aquela dor do abandono na infância se transmitia para a sua relação com as outras pessoas, com medo delas te abandonarem. E quando você ressignificou a relação com os seus pais, aí o que aconteceu? E ainda teve até a sua constelação, né, dentro de uma das mentorias que a gente fez, que existia uma dinâmica que você nem imaginava, na verdade ninguém imaginava, mas que ali ficou muito clara, uma dinâmica que te ajudou a se liberar e se libertar para poder amar e agradecer os seus pais biológicos e ter toda essa completude que você descreve. Como é que foi essa dinâmica? Descreve aí, que foi muito legal, foi muito legal. Eu acho que todo mundo vai querer saber. Assim, quando a gente é filho adotivo, a gente acha que se a gente amar os pais biológicos, a gente vai estar abandonando os pais afetivos, né? Que a gente vai estar traindo eles, traindo o que eles fizeram pela gente. A gente fica com o coração dividido, porque a gente acha que se amar um, não vai poder amar o outro. E isso é angustiante, você passar por isso, porque você fica sem saber o que fazer. E quando você fez aquela autoconstelação, eu tô toda arrepiada aqui agora. Quando você fez aquela autoconstelação que eu senti que eu poderia ir para os meus pais biológicos sem perder os meus pais afetivos, que eu tinha que estar com os meus pais biológicos e reconhecê-los ele dentro de mim, isso foi libertador, sabe? Eu poder gritar, eu sou filha adotiva, eu tenho os meus pais biológicos que são parte de mim. E eu não ter mais vergonha de dizer isso, sabe? E não ter vergonha de outras coisas, como eu também passei por um abuso de toque. E isso foi importante para eu reconhecer que aconteceu aquilo, mas que eu tenho que cuidar para que não aconteça com minha filha, com minhas descendentes, que aconteceu naquele momento, mas que se vier um pensamento de que possa acontecer, eu sei como controlar, como acolher a minha criança e saber que aquilo aconteceu naquele momento, que eu estou em paz com aquilo que aconteceu. Claro que não deixa de você sentir uma dor, que às vezes você assiste um filme, você sente uma pontada, mas você já pensa, você já sabe, eu tenho que fazer isso. Eu pude, Olha, aos olha, poucos. olha a filosofia de vida, né, que é proposta na constelação familiar. Às vezes a gente fala a constelação familiar é uma técnica terapêutica, e ela mas não é uma simples técnica terapêutica. Não é uma técnica terapêutica para diminuir um sentimento negativo. É uma técnica que trata a vida, né? Que trata a vida. Você aprende a viver aquilo que antes te sacudia e te desestabilizava. Quando você já está com o seu coração aberto para entender o outro, para aceitar o outro, para aceitar a vida que te vem, ou as circunstâncias e a adversidade que te vem, mesmo assim, vibrando em seu coração gratidão, às vezes você não consegue mudar o que está acontecendo, mas você muda onde? Conta pra gente aí. Muda aqui dentro e aqui dentro, que é o mais importante. E Sim. assim, aquela autoconstelação para mim, de saber que eu podia amar todos, foi fundamental, porque você fica dividido. Você, enquanto filho, porque você tem uma gratidão tão grande pelos pais que te adotaram, que você esquece de ter gratidão pelos pais que te deram a vida. E que se você só tá nessa família afetiva que te acolheu como filha, que te deu bons estudos, boas escolas, que você teve a oportunidade de crescer profissionalmente, fazer um doutorado, você só conseguiu isso porque um dia seus pais resolveram te ter e te dar para alguém. Não importa os motivos que eles te deram, se foi porque não tinha dinheiro, às vezes a gente, como filho biológico, a gente se pergunta, foi porque não tinha dinheiro, foi porque não queria, foi porque não estava preparado. Não, a gente tem que entender, é difícil, não é de uma noite para o dia, mas a gente tem que entender que isso
no momento não importa. O que importa é você saber e você ter gratidão pelos que eles fizeram por você. É acolher eles, é sentir eles perto de você, que antes eu completamente assim, eu não via eles na minha vida. De jeito nenhum, chegou um ponto que minha vida parou. Não andava, não, eu ficava num ciclo vicioso, achando que nada dava certo na minha vida, que eu não tinha sorte, que nada. E na verdade não era nada disso. Eu sou uma pessoa de sorte, tenho que ser grata porque eu tive uma família, eu tive a oportunidade de ter. Eu tenho dois pais, né? Eu tenho duas mães, ainda tive uma outra que me amamentou. Então Legal. eu tenho que agradecer por isso, né? Eu, num país como esse, uma mulher negra, ter doutorado, tá lutando. Então, eu tenho um homem, um esposo que me apoia, uma filha, diante de tantas pessoas que não conseguiram ter. E eu tenho esse privilégio. E eu só tenho esse privilégio porque eu pude vir à vida. E isso foi, assim, essa aproximação com os meus pais, essa questão de eu ver a questão do abuso, eu já fui obesa também, eu fiz a bariátrica na mentoria que você fez, que falou com a Letícia, eu falei isso, né? Dessa questão que eu comia e parece que não me satisfazia e não ia me satisfazer, né? Sim. E podia até o risco de eu voltar a engordar, mesmo tendo feito a bariátrica, porque esse vazio que eu sentia de uma certa maneira, era a falta dos meus pais, né? Claro Sim. que hoje eu penso de conseguir a minha realização profissional, mas o vazio não existe. Por quê? Porque eu sei que eu tenho forças para lutar e conseguir. E eu só pude ter isso a partir do momento em que eu reconheci os meus pais como meus pais. Marina, E isso não tem preço que pague. sim, sim. E eu vou explicar para o pessoal aí que parece, parece que uma coisa não liga tanto com a outra. Porque, na verdade, o essencial é sempre muito simples. Isso é uma fala do criador da constelação familiar. O essencial é sempre muito simples. E todos os outros detalhes só vêm depois do essencial. Então, na nossa mente, de uma forma mais inconsciente, da forma como nós vemos os nossos pais, nós vemos a vida. E nós interpretamos também as outras pessoas. Então, quando a interpretação da Marina ainda era uma interpretação negativa, ou seja, meus pais me abandonaram, ela tinha medo do abandono. Quando a interpretação dela era que os pais não foram bons para ela, ela tinha uma interpretação que a vida não é boa para mim. E aí vinha a tristeza, aí vinha a insegurança, aí vinha a ansiedade, aí vinha as dificuldades de se sentir bem. E, olha só, parece que nem não tem tanta relação uma coisa com a outra, mas tem. Quando ela abriu o coração, agradecendo os pais afetivos, os pais que a criaram, agradecendo, muito obrigado por vocês terem cuidado de mim, e agradecer também e se permitir amar os pais que deram a vida, ou seja, existe uma conexão quântica naquele momentinho onde um homem se uniu a uma mulher e só porque isso aconteceu, a Marina tem vida hoje. Parece que o passado está meio longe, mas não. O passado, ele vibra e sustenta o momento presente em tudo que está acontecendo agora. E quando a gente olha para o nosso passado, principalmente para o caminho de realidade que nos deu vida, a gente olha e rejeita, a gente rejeita a vida. Aí a vida começa a faltar. Porém, em um movimento muito simples, que acaba precisando de uma motivação mesmo, a gente recebe, concorda, agradece os pais biológicos do jeito que são.
E eis que, como se fosse uma mágica, porque a gente não vê naturalmente, é contra-intuitivo. Parece que não tem relação, porque algo lá do passado influencia no que está acontecendo hoje. É claro que influencia. E influencia muito. Né? E de repente, a Demais. Marina, demais, de repente a Marina teve a oportunidade de olhar para os pais biológicos que não cuidaram dela e amá-los e agradecê-los pelo simples fato de ter ganhado a vida. E de repente, a vida ficou mais bonita, a vida ficou mais completa, a vida começou a florescer em todos os aspectos. Isso é fantástico. Né? Parabéns. Conta mais aí pra gente. O que mais, assim, É, você tem é, sentido melhor na parte do trabalho? Como que tem é. essa parte do relacionamento? O que melhorou realmente no relacionamento, Marina? Você descreveu um pouquinho no começo, mas tenta falar um pouco mais ali das dinâmicas que te faziam sofrer e ao seu esposo ou com a sua filha e depois da autoconstelação, como que ficou? Conta pra gente. Primeiro porque eu já tinha, aqui a gente tem a dinâmica, meu esposo gosta muito de cozinhar e eu tenho a organização e a limpeza, né? E a gente sempre foi dividido. E ele sempre gostou de algumas comidas que eu fazia, macarronada. E sempre gostava, mas nesse período que eu estava, né, com depressão, com ansiedade, eu não cozinhava. E ele sempre falava, só fez para me pegar quando a gente namorava. Depois que me pegou, não sei o quê, abandonou. E aí eu comecei a ter essa volta de fazer coisas que ele gosta, né? Você preparar uma macarronada, preparar uma batata recheada, que ele gosta muito de massa. E você vê a felicidade dele por você estar ali, você sentar e prestar atenção no que ele está falando. Às vezes eu ainda fico voando de vez em quando. Eu dou as minhas viajadas, porque minha cabeça é meio fantástico o mundo de Bob. Mas eu volto e peço, fale de novo, que eu vou voltar para mim, eu vou estar prestando atenção a você. Quando minha filha me chama, eu já vou sem estar aborrecida, eu vou me entregando para ela, porque é uma pessoa que precisa de mim naquele momento. Esse final de semana a gente foi a uma loja e ela queria, porque queria um doce, e eu tinha dito para ela que a gente não ia comprar nada naquela loja. E ela, no final, pegou um saquinho de balinha e começou a chorar. E eu disse não, calmamente para ela. Tirei o saquinho da mão dela, abracei e fui conversando. Eu não parti para a ignorância, eu me contive. Então, isso para mim é muito gratificante. E eu não ficar aborrecida porque ela me chama e ficar aborrecida porque eu tenho que brincar com ela. Então, isso para mim. E ela, o comportamento dela melhorou porque ela ficou mais paciente, ela ficou, de certa forma, um pouco mais independente. Hoje ela já, pelo menos na parte da tarde, ela já deita um pouco sozinha na cama dela, por mais que seja no nosso quarto, mas ela deita na cama dela. Que isso não acontecia, porque era sempre na nossa cama, no meio, e hoje ela já tem esse movimento de ir para a cama dela. E isso para mim é muito importante enquanto casal, eu e meu esposo ter o meu espaço, a gente ter o nosso espaço, por mais que ela dependa da gente, mas eu e ele precisamos ter o nosso espaço enquanto casal. E eu preciso não só dar atenção, porque às vezes eu achava que para satisfazer ele eu tinha que dar atenção só para ela ou só para ele. E eu me sentia muito, eu não sabia, eu digo, eu não sei, eu não sei dividir o meu tempo para você e para ela, ou eu dou atenção para você, ou eu dou atenção para ela. Porque eu não conseguia trabalhar isso. Tem a Letícia, está perguntando, doutor, por que a filha agia assim? Inclusive, fiquem à vontade, tá, pessoal? Quem tiver alguma pergunta para fazer, faz aí nos comentários, ou então clica nesse boxinho de interrogação aí que a gente vai respondendo. Marina está aí, eu estou aqui. O que acontece? Nós temos um contato mental com os nossos filhos. Com todas as pessoas, na verdade. Aquelas pessoas que têm um vínculo maior, esse contato mental é maior. É um contato realmente telepático mesmo. Porém, ele é inconsciente. O sexto sentido de mãe, por exemplo. Quando está acontecendo alguma coisa com o filho, a mãe sente. Ou então com o esposo, com a esposa. Às vezes, eu e a Ju aqui direto tem dessa assim. Estou pensando numa coisa, ela fala exatamente do que eu estava pensando. A ideia que eu estava tendo aqui,
ela traz a ideia. Ou seja, Tá acontecendo agora. sim, as nossas mentes, está acontecendo, né? As Tá nossas acontecendo mentes, agora. as nossas mentes se conectam. E entre mãe e filha, a mente é muito conectada. Então, quando a Marina conseguiu se sentir mais segura, ela conseguiu que a filha se sentisse mais segura para dormir no quarto dela. Então, quer dizer, olha que interessante que é essa cura pela constelação familiar. É uma cura que se transmite ao mesmo tempo, automaticamente, aos nossos filhos e as próximas gerações. Isso é realmente fantástico a gente perceber que quando a gente muda, tudo muda, né? O esposo muda, o filho muda, o trabalho muda, os colegas de trabalho mudam, as coisas que a gente precisam vêm até nós com mais leveza. E eu percebo também, Marina, que a rejeição que você sentia que os seus pais biológicos tinham por você, né? Que pelo fato de não terem cuidado de você, te fazia não conseguir ter ou manifestar todo o afeto que você gostaria para sua filha. Isso faz sentido? Faz muito sentido, porque assim, eu achava assim, meu Deus, por que que eu queria tanto, demorei tanto até uma filha. Aí quando eu tive, eu não tenho paciência com ela me irrita, eu me culpava por isso, e quando eu fiz a autoconstelação, eu reconheci minha mãe, o meu pai, e no momento, por mais que eu não tenha tido o contato visual, assim, para conhecê-los face a face, mas aos poucos, com a autoconstelação, você vai formando essa imagem. Eu já tive a oportunidade de, nas autoconstelações, me sentir na barriga da minha mãe. Eu recebi uma meditação, você vai se sentir num lugar seguro agora. E o lugar que me veio foi eu no ventre da minha mãe, bebezinha, o feto ali dentro, com todas as microvilosidades, a placenta ligada, né, ao útero da minha mãe. Eu senti isso, né? E isso é bom demais, você se sente segura, é um lugar que eu estava me sentindo segura. E aí eu não me irrito mais tanto com ela. Por quê? Porque antes eu ficava, ai meu Deus do céu, eu não tenho paciência com essa menina. Não, eu não nasci para ser mãe. Eu pensava desse jeito. E aos poucos eu disse, não, é a filha que eu tanto quis, que eu tanto amei, que eu lutei, que eu tive que pagar inseminação artificial e no meio do processo, não, você não vai descobrir que estava grávida naturalmente. Então, por que é que eu rejeito tanto ela dessa forma? E a explicação veio justamente nisso, assim, eu rejeitava do mesmo, estava fazendo, de certa forma, o que minha mãe, que eu achava que minha mãe tinha feito comigo, né? A questão da rejeição. E isso eu senti essa rejeição com ela e eu não entendia. Eu ficava me perguntando, pedindo perdão a Deus e por que que eu sentia aquilo e eu não sabia explicar. E com a autoconstelação, com o processo de constelação, de reconhecer a minha mãe, o meu pai, eu pude aceitar isso e ver que essa irritação vinha por conta disso que eu tinha passado, né? Eu Sim. achava que, por exemplo, que era só o Haroldo que tinha que cuidar da Vitória, porque eu estava irritada e ele tinha que tomar de conta dela, porque eu estava irritada. Era Sim, desse jeito. sim. E isso mudou demais. Eu percebo isso, eu acolho agora mais minha filha nos momentos de birra dela. Eu tenho paciência para conversar e dizer que quando ela briga com o pai dela, ou que ela diz que eu não quero você, papai, eu não quero você, mamãe, eu digo, filha, não é assim. O seu pai cuida de você, eu cuido de você, você tem que amar o papai e a mamãe, porque a gente lhe deu a vida, você tem que respeitar. E eu fui trabalhando também isso com ela, e isso tem melhorado muito a nossa convivência, assim. Para mim, eu fui procurando uma coisa e me descobri em outra coisa na constelação. E é isso que move, porque às vezes você vai, eu quero isso. Mas não é aquilo que você está procurando.
que você está precisando. Para você conseguir aquilo, você tem que passar por esse outro passinho aqui de reconhecer os seus pais, de melhorar o seu relacionamento com seu esposo, com sua filha. Você está bem consigo mesma, para depois você conseguir isso aqui. Porque você só vai conseguir isso aqui se você estiver bem aqui, né? Nessas outras etapas. Se eu tiver um equilíbrio, é que eu vou conseguir isso aqui para eu poder ter minha missão de vida. Então, para mim, foi Sim. fantástico. Essa E olha, melhora emocional. e olha que interessante, eu estou falando porque eu também vivi isso, sabe? Eu tinha muita pena do meu filho, e considerava que eu não era um bom pai, apesar de eu dar todos os indícios de ser um bom pai. Eu mudei a minha família toda por parte de pai é de Cuiabá, minha família toda por parte de mãe é de Minas, né? Minha mãe mora em Belo Horizonte. Eu não tinha ninguém aqui em Goiânia. E quando a mãe dele mudou para cá, eu já não estava com ela mais, eu vim morar em Goiânia sozinho, só para estar perto do meu filho, só para cuidar dele, 3 vezes por semana que ele vinha para minha casa. E nesses dias eu nem trabalhava. Ou seja, eu dava todos os indícios que eu era um bom pai, eu manifestava ser um bom pai, mas lá dentro eu não me sentia um bom pai, eu sentia culpado e sentia dó do meu filho por isso, né? Mas aí, no processo de constelação, isso me causava uma depressão danada. E no processo de constelação, de autoconstelação, quando eu conheci todo esse processo, eu consegui sacar, perceber que, na verdade, eu não me considerava um bom pai porque eu julgava o meu pai como não era bom. Eu julgava o meu pai como se ele não tivesse sido um bom pai e eu projetava isso em mim. E a pena que eu tinha do meu filho era a pena que eu tinha de mim mesmo como criança, por estar ainda na interpretação infantil das dores da criança interior, eu projetava nele uma criança ferida, uma criança desamparada e uma criança sofrida. E na verdade não era. Ele era alegre, era sorridente, serepético, né? E tá tudo certo. Aí a gente vai aprendendo, né? Eu acredito que talvez tinha isso em você também, né? Assim, Tinha, uma tinha. certa culpa e uma certa pena dela ao mesmo tempo, não era? Como que era isso? Desse jeito, desse jeito. Outra coisa que me levou é eu não sentir mais. Eu tinha muita pena da minha mãe afetiva, do meu pai afetivo, por todo o sofrimento com meus irmãos, principalmente com o mais velho, que ele é envolvido com drogas. E eu queria, assim, estar em Teresina para salvar eles, porque eu era que tinha que fazer tudo e resolver tudo. Mas, com isso, eu percebi que se eu não estiver bem, vou só piorar as coisas e que eu não, se eles não quiserem melhorar, se ele não quiser sair de onde ele está, se não partir dele, não sou eu que vou fazer ele mudar. Não sou eu que vou fazer ela sair de perto dele. O que eu posso oferecer é minha casa, mas eu não posso pegar ela pelo pescoço e dizer: venha morar comigo, porque você vai ficar aqui, é melhor para você. Porque ela é que tem que ver o que é melhor para ela. Eu não posso julgar o meu pai porque ele se separou da minha mãe. Ele resolveu por algo. Eles não deram certo e nem por isso eu tenho que ser intrigada da mulher, da segunda esposa dele. E isso eu já falava com ela, mas essa aceitação também veio, né? E eu hoje vou muito mais leve. Antes eu não ligava para o meu pai afetivo, porque eu dizia, papai descansar demais com a tecnologia, eu ligo 20 vezes e ele não me atende. Já também, e deixava de ligar, de pedir a benção, né, para ele. E com a constelação eu pude fazer isso e pude deixar as coisas no lugar que são, né, no lugar deles e ver que eu não posso mudar a vida deles, eu posso mudar a minha, da minha filha, posso melhorar o meu casamento, mas o deles eu não posso. E Se Marina, eles não quiserem, eu não posso sim, fazer nada. eu acho que isso que você falou aí é o aprendizado fundamental em todo o estudo da constelação familiar, é isso. Porque quando a gente é criança, a gente aprende que a gente tem que ser bonzinho, a gente tem que fazer tudo pelos outros, a gente tem que ser caridoso, né? Não que não tenha que ser, mas quando a gente é criança,
A gente recebe a aprovação quando a gente fica dedicando aos outros. Quando a gente faz, os outros faz. E aí existe esse rótulo, né, de bonzinho. E aí, quando a gente é adulto, a gente fica tentando salvar a vida dos outros, querendo arrancar os outros dos caminhos que eles escolheram, como se isso fosse nos santificar. Como se ali a gente estivesse sendo santos, né? Como se ali a gente estivesse sendo pessoas muito maravilhosas, muito bondosas, né? Mas a gente acaba descobrindo nesse processo que essa aparente bondade esconde, na verdade, uma grande prepotência, uma grande arrogância, né? Quem sou eu para falar para o meu pai que ele não pode morar sozinho lá nos Cafundó que ele está morando? Quem sou eu para achar que a minha escolha é melhor para ele, né? E eu, né? Muitas vezes vou achar que eu estou sendo bondoso de tentar tirar a pessoa do sofrimento que ela escolheu viver. Aí é um grande trabalho mental de humildade, de reconhecer que tem muita coisa que a gente não é capaz de mudar na vida, principalmente na vida dos outros. A gente é capaz de mudar na nossa vida, mas na vida dos outros tem muita coisa que a gente não é capaz. E quando a gente tem essa humildade, fala, ó, eu sou pequeno diante disso, ou seja, eu tenho uma minha limitação de ação diante disso e eu abro mão, eu desisto de ficar tentando fazer isso que não é possível, porque eu não consigo mudar a vida dos outros. Nossa, isso é ou não é um peso que desce das costas? É uma... Sai o peso. É um alívio e também assim, eu fazia isso e terminava gerando para minha família, meu esposo, minha filha, um estresse muito grande. O que hoje eu vi, por exemplo, eu tomei a decisão de ir para Teresina em 2018 e ficar com ela lá na casa dela. E eu vi o quanto foi. Hoje eu vejo assim, fiz, já aconteceu, mas assim, o quanto isso que eu queria salvar eles, tirar eles desse caminho, interferiu na minha vida com meu esposo e com minha filha. Hoje eu vejo isso, né? Que eu Olha só, fiz esse movimento, mas que isso reverberou também na minha dentro vida de casal, dentro da minha família. A minha filha gritava dizendo que queria voltar para o interior, que não queria ficar na casa da avó. E hoje não, ela vai tranquila, visita a avó e volta e pede para ir, mas ficava um tormento. Eu tinha semanas que meu esposo tinha que viajar e para mim era um tormento. Eu pedi a Deus que ele chegasse logo porque eu não estava mais aguentando. E quando chegou o ano, eu disse: eu vou embora, vou para minha casa, que eu tenho que tomar conta da minha vida. E hoje eu vejo isso, hoje eu consigo entender essas coisas que aconteceram, né, na minha sim, vida. Hoje eu consigo perceber isso. sim. E aí quando a gente fala que a constelação familiar é uma filosofia de vida, e é isso. A gente muda a nossa postura diante da vida, né? Predominantemente com uma postura de humildade e de gratidão diante das coisas. E também de autorresponsabilidade. Tem muita gente que veio, até da live que eu fiz agora com a pastora Ângela Cirino, e teve alguém até perguntou, doutor, o que é esse negócio de constelação aí? Se eu for falar resumidamente, é uma proposta de humildade, de gratidão, é uma proposta de receber a vida, né, do jeito que ela é. E dentro dessa proposta, existe essa questão de que a nossa família de atual, a nossa família de destino, ou seja, a família para a qual eu estou com minha esposa, com meus filhos, essa família tem prioridade. Tem prioridade. Se eu largar a minha família para atender a família de origem, ou cuidar da família de origem, é como se eu estivesse olhando e voltando ao passado. Ou seja, a minha família de origem, os meus pais, os meus avós, eles sofreram muito mais do que eu sofri. Isso é um ciclo natural, onde cada geração sofre menos. Porém, se em uma geração seguinte, né? Então quer dizer, os meus avós sofreram mais do que os meus pais, né? Os meus pais sofreram menos que os meus avós.
e eu sofri menos do que os meus pais. Os recursos que eu tive na minha infância e na minha vida adulta eram muito menores do que os recursos que os meus pais tiveram na infância e na vida adulta deles. Recurso de facilidade mesmo. O meu avô contava que era 25 dias de viagem para ir do interior onde ele morava até Belo Horizonte e era no lombo do burro. E na minha geração já peguei isso de carro em 2 horas e meia, 3 horas. Então, olha o tanto que eles sofreram mais. Então, o natural é que os mais velhos sofram e morram para dar vida aos mais novos. Então, a prioridade da vida é para os mais novos, é para a família de destino, é para quem a gente está entregando a tocha da vida e que vai passar à frente. E quando eu visto essa roupa de bonzinho e de salvador, né, que na verdade é uma prepotência, e volto para os meus pais, para os meus avós, para os meus tios, e volto para os mais velhos, e fico querendo arrancar eles daquele sofrimento, eu não consigo arrancar eles dos sofrimentos que eles escolheram, e fico lá sofrendo com eles, e os meus filhos ficam sofrendo também os mesmos sofrimentos dos nossos pais, né? Então, é uma proposta de humildade, é uma proposta de gratidão e é uma proposta de autorresponsabilidade. É uma proposta de perceber que tudo que a gente vive sai da nossa própria mente e das nossas próprias decisões. Inclusive, sofrer as mesmas coisas que os nossos pais sofreram é uma decisão. É óbvio que muitas vezes em um nível inconsciente, mas é uma decisão, né? E quando a gente percebe que a gente está decidindo sofrer só para ficar perto dos pais e que isso vai sabotar a geração dos nossos filhos, a gente fala, não, pô, peraí, quem sou eu para ditar o caminho do meu pai e da minha mãe? Eles são grandes, eles são até maiores do que eu. Foram eles que me deram vida, não é o contrário. Não sou eu que vou prover eles de vida. Foram eles que me proveram de vida. E aí eu, com gratidão, com alegria, com humildade, recebo. Muito obrigado, pai. Muito obrigado, mãe, pela vida que vocês me deram. Eu abro mão de querer salvar vocês do destino e do caminho que vocês escolheram ter. Isso é fantástico. Eu voltei, outra coisa assim, eu voltei eu percebi que o fato de eu ser carinhosa e fazer coisas para o meu esposo, ele em casa, eu cozinhar, eu limpar, eu fazer alguma coisa, isso não diminui, não me diminui enquanto mulher, não me diminui enquanto profissional, que a gente tá ali numa relação de troca, que Sim, vai ter momentos em que eu vou estar trabalhando mais, ele vai, e que eu posso trocar essas coisas com ele, com carinho, com amor, e vice-versa. Vai ter momentos em que eu vou estar mais voltada para o trabalho e vou ter essa compensação de troca do dar e do receber de outras formas, e ele da mesma forma. Então, o que eu percebi no começo com a constelação é que só ele me dava, só ele estava dando, só a Vitória estava me dando, e eu ainda estava irritada. Assim, com a constelação, eu vi que eu ainda ficava irritada com eles, e eles me dando muito, e eu não dava nada em troca, né? E hoje a nossa relação, assim, o carinho, voltar a ter mais o chamego, a se expressar mais, a querer estar mais perto. Não, vamos ali pro quintal, vamos cuidar das plantas, deixa aqui o que eu estou fazendo, vou parar um pouquinho, por quê? Eu passei um ano me voltando só pro trabalho tipo assim, não mudou nada em minha vida, né? Foi piorar a minha relação com eles. Então agora tá aqui. Hoje, por exemplo, eu estava numa aula e minha filha chorando, chorando, chorando. Não, vou dar um pause bem aqui para ver o que é que está acontecendo. Fui lá, falei, voltei. Tava lá, continuando a aula, normal, tudo tranquilo. Hoje eu já explico para ela, filha, vou ficar ali numa aula, eu vou assistir a aula e ela não me atrapalha mais. que Ela, legal. ela já entende isso, porque antes não, se eu fechasse a porta, ela ficava batendo, batendo, batendo no escritório, e hoje não. Eu, E a sintonia.
a sintonia dele com ela melhorou, porque ele hoje já consegue interter ela para que ela não vá também, porque antes ele não conseguia mais nem isso. Eu não consigo. E com a constelação isso foi possível. A interação deles dois, a interação de nós três e minha interação dele, eu enquanto esposa e ele enquanto marido. É maravilhoso. Que maravilha, olha que interessante. E a causa desse conflito todinha, sem você saber, estava onde? Na relação com seus pais. O cuidado que você julgava que os seus pais biológicos não te deu, ou seja, não foi o suficiente que eles me deram, você exigia das outras pessoas, do seu esposo, por exemplo. E aí você Muito. sentia, mesmo racionalmente pensando que não fazia sentido, lá de dentro o desejo era de exigir deles. Então, o que você exigia em seu coração dos seus pais biológicos, você acabava exigindo das outras pessoas. Me dá, me dá, me dá. E aí a coisa não fluía. E quando você olhou para os seus pais e sentiu, e acreditou, e ressignificou: pais, vocês me deram o suficiente. A vida, já estou satisfeita. O que acontece? Você olha para o seu esposo, você olha para as pessoas e fala: ó, vocês me deram o suficiente, já estou satisfeito. Vocês não precisam ficar me provendo. Pelo contrário, agora eu vou até retribuir mais a vocês, estar mais com vocês. Olha que fantástico. Parabéns, Desse jeito. Marina. Estamos aí nos minutinhos finais aí da nossa live. Essa 1 hora dessa live aqui de depoimento, ela passa voando, porque as histórias são muito lindas. Parabéns aí por tudo que você conquistou, a sua entrega ao processo, foi fundamental, a sua dedicação. Parabéns. Obrigada. E a gente está junto aí nesse propósito de crescimento, de autoconhecimento, de espalhar esse recurso tão libertador para todo esse mundo. Muito obrigado por estar comigo nesse Eu é que propósito. agradeço. Eu agradeço demais. A ansiedade diminuiu. Tipo, se eu não ia, depois da mensagem que eu ia participar da live, eu não ia conseguir fazer mais nada, mas eu consegui fazer as coisas durante o dia. Então, até isso Olha que vai interessante. diminuindo, vai Sim, sim, controlando, vai. sim. E eu só Parabéns. tenho a agradecer a você, a Ju, a toda a equipe de suporte, ao pessoal que participou do método da CV3, que deram suas contribuições com suas vivências de vida. Isso para mim foi demais e é uma filosofia de vida. Se você não puder fazer pagando naquele momento, faça o grátis, depois faça o esforço, porque vale a pena. E eu Sim, espero em breve poder fazer novamente outro curso relacionado. Já me inscrevi na nova semana sim. e é gratificante. É bom a gente se conhecer, a gente poder se controlar, porque as coisas fluem, vão leve. Vão Maravilha. feliz. Você tá passando pela dificuldade, mas você tá lá, tá rindo. Vamos, 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 vamos. Sim. Porque antes a Tem gente se força, bloqueia. coragem. Antes a gente se bloqueia. O medo bloqueia antes da gente fazer esse processo. Depois, não. Você se sente mais seguro, mas o medinho fica. Mas pelo menos aquele medinho não é suficiente para te bloquear. Você vai e Vai com medo faz. mesmo. Vai com medo mesmo. Que maravilha. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Muito obrigado ao nosso time, a equipe, a Juliette, que ajuda a gente pra caramba. Ai, Nós temos Juliette, mano. maravilhosa, né? Nós temos uma nova Beijo pra integrante, Ju. beijo, que é a Kelly, né? A Kelly é a nova integrante aí da nossa equipe e está com a gente aí, ajudando em todo o processo. Muito obrigado, Juliana, minha esposa, que está sempre junto aqui, ajudando. Muito obrigado aos staffs, né? Aos staffs que se dedicaram, que auxiliaram e foi fundamental para todo esse desempenho aí. Obrigado, Marina. Uma excelente noite e a gente continua junto. Pessoal, quem não se inscreveu ainda na Semana da Autoconstelação, se inscreva. Terminando a live aqui, o link está na minha biografia. Você clica lá, coloca o seu e-mail que você vai participar. Eu elaborei aulas tops, aulas com conteúdo muito profundo. Em cada uma das aulas, das 4 aulas da Semana da Autoconstelação, tem autoconstelação conduzida, tem teoria e prática mesmo, de transformação mesmo, muito profunda. No último evento que a gente fez, que foi o desafio da autoconstelação, nós tivemos mais de 2.700 comentários
descrevendo curas até físicas. Nossa, foi fantástico. Todo dia eu agradeço a Deus por ter me abençoado com a dádiva desse trabalho aqui que eu estou amando fazer. Muito obrigado, Marina. Tchau, pessoal. Uma excelente noite. E a gente continua junto. Amanhã, 7h37, temos live novamente. Tamo junto demais. Um abraço. Com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe.